Olá, bem-vindos ao episódio especial de 1 ano do Pode Me Contar. E eu não tô sozinha. Eu tô com um convidado simplesmente à altura do episódio, porque não podia ser com outra pessoa. É um ano muito especial pra gente. São 45 programas no ar, mais de 51 convidados, uma boa ideia, inclusive, tem esse trocadilho. E eu tô com o maravilhoso Adão Albuquerque, que eu sou fã. Então, assim, eu sou até suspeita de falar o quanto eu sou fã. E eu tô muito feliz de comemorar 1 ano do Pode Me Contar com você. Bem-vindo! Eu fiquei honradíssimo, obrigado pelo carinho, né? Quando vocês me disseram que era o episódio comemorativo, né, de aniversário, porque assim, é difícil a gente chegar, né, a ter 1 ano de programação, né, diante de todas as dificuldades, né, de ter um podcast, de estrutura, de audiência. Então, amiga, quem está de parabéns realmente são vocês. E eu estou grato e honrado de estar aqui, viu? Muito feliz. A gente tá, assim, super feliz porque, de fato, foram várias mudanças, né? A gente mudou de estúdio 3 vezes. Tá maravilhoso, gente. Que lugar lindo, que lugar maravilhoso aqui. E a correria de toda semana, tem um convidado, tem uma convidada, e aí você estudar o convidado, estudar a convidada. E com essa equipe massa aqui, que graças a Deus deu match. E a gente tá muito feliz mesmo de estar completando 1 ano com você. Oh, amor, que é especial pra gente e que é também parte da história do nosso podcast, né? Sim. Você teve aqui no episódio 17, minha memória tá boa, viu, gente? No episódio 17, assim, no início, pode-se dizer, né? Sim. Que foram 45 episódios pro ar, e aí a gente fica muito feliz de receber você de volta. Oh, amor, eu que tô. Agradeço demais. No aniversário, e aí os meninos estavam brincando, a gente estava discutindo como é que a gente vai fazer. Eu falei, a gente vai começar com o quadro que a gente faz no final. Com Adão, a gente vai fazer no início, e aí a conversa vai render, porque esse quadro você não participou, porque ele é um quadro criado novo. Depois que eu vim foi aqui. Criado depois. Então já foi testado o quadro. Já foi testado, só que é a primeira vez que ele acontece no início. Sim. Da conversa. E aí eu falei, não, com Adão tem que ser diferente, porque ele é diferenciado, né? Oh, meu Deus. E aí, o nome do nosso quadro é Momento Pode Me Contar. Eu vou falar. Gente, eu acho esse nome tão sugestivo, ao mesmo tempo tão desafiador, não é? Completamente. Que o tal do Pode Me Contar revela confiança, revela cumplicidade, não é? Mas ao mesmo tempo também, de repente, pode até revelar intimidades, né? Pode ficar à vontade, pode me contar. Eu amei. De quem foi a ideia do nome? Foi minha e de Felinto, que é também um dos parceiros da gente. Sim. Responsável também pela identidade visual e tudo. E aí ele que fez logomarca e que fez esses vídeos, Sim. né? Dos parceiros. E aí ele me deu algumas alternativas, e aí na hora que eu bati o olho, pode me contar, eu falei, é esse. Aí ele falou assim, porque você pode usar para qualquer coisa, você pode conversar, e ainda faz o trocadilho com minha profissão, que é contabilidade, né? Também tem aí isso, ainda né? tem essa coisa da contabilidade, que no final das contas é sobre o que você pode me contar, que é qualquer coisa. E esse quadro, eu falo uma palavra, e aí você ou fala outra, ou conta uma história, ou canta uma música, faz o que quiser. Deus do céu, olha só a provocação. Faz o que quiser. E aí eu já vou começar provocando mesmo. Inspiração. Inspiração, eu tenho várias inspirações, não é? Inclusive, eu materializei essas inspirações numas joias. Deveria ter vindo com elas hoje aqui, né? Eu mandei fazer 6, deixa eu me ver, 1, 2, 3, isso, são 6 anéis de prata, anéis largos assim, e dentro deles, de cada um deles, tem um nome de alguém que foi muito especial, não é? Na minha vida, e que são pessoas que me inspiram, né? Obviamente meu pai e minha mãe, que são grandes inspiradores. Tem a professora Abigail, né? Professora Big, minha mestra, minha
não é, referência para o trabalho que eu faço e foi a pessoa que me colocou na profissão, não é? Tem o Frei Serafim do Amparo, fundador do Colégio Paulo VI, que foi a primeira pessoa que efetivamente me deu, não é, essa oportunidade de trabalhar com educação. Tem uma outra pessoa que também é muito importante, Joseval Andrade, não é, que esteve à frente de várias instituições aqui em Conquista, não é, COFET, Colégio Opção, Pré-Vestibular Opção, a própria FAINOR, e que foi a pessoa que realmente me permitiu multiplicar o meu nome, cristalizar o meu nome, né, como uma pessoa ligada à educação. Então, assim, eu acho que inspiradoras são as pessoas que, ao mesmo tempo, são uma referência para aquilo que você quer ser. Eu não digo quer ser enquanto profissão, enquanto pessoa, né? A minha grande ambição é querer ser tão bom quanto são boas as pessoas que me inspiraram. Boas, boas de caráter, de generosidade, boas de profissão, não é? Então, eu sempre tive essa ambição nesse sentido. Então, são inspiradoras para mim. Então, nesse sentido, inspiração, eu creio que é justamente as pessoas que te mostram, ao mesmo tempo, o que você quer ser, mas o que você pode ser. E eu sou muito grato às pessoas que me deram oportunidades, Andresa, muito. Então, assim, às vezes as pessoas acham que a gente, porque consegue algum espaço, porque você consegue ser referência no que faz, você teve sorte. Eu não acredito em sorte. Para mim, nada é coincidência, tudo é providência, tudo é oportunidade. Então, as pessoas que me deram oportunidade na vida e que continuam, inclusive, me dando, né, porque eu teria que ter muito mais dedos para muito mais anéis, essas pessoas são as que me inspiram, são a minha inspiração. Perfeito. Perfeito. Saudade. Ah, meu Deus. Não pode pegar pesado assim, gente, no início do episódio. Saudade. Saudade do barulho que tinha, dos sons que tinha a minha casa, quando meus pais estavam aqui, não é? Eles eram pessoas muito presentes, assim, muito espaçosas, eles ocupavam espaços, não é? E conversavam muito e eram muito musicais, né, os dois. E logicamente que em volta deles, não é, vinha toda aquela constelação de pessoas, né, de filhos, de netos, sobrinhos, amigos. Então minha casa era uma casa muito cheia, sempre foi uma casa grande e uma casa cheia de sons. Então hoje, quando eu sinto saudade, na minha cabeça, saudade está ligada ao silêncio. Porque todos os dias, quando eu acordava, e eu morava com eles, né, no quarto que fica na parte de cima da casa, eu sempre acordava com o barulho de minha mãe, com a TV ligada, com o rádio ligado, brigando com os gatos, fazendo comida, fazendo barulho. E aí eu descia, né, e ela sempre me dava bom dia, assim, bom dia, amor de mãe. E aí, se eu abrisse a porta do quarto, que dava para o quintal, meu pai estava lá, né, fazendo os trabalhos dele. E aí eu também dizia, né, bom dia, painho. E ele dizia assim, bom dia, meu nego, porque lá em casa eu sou o nego da família, né? E isso não tem mais. Então, assim, acordar em silêncio é saudade, para mim. Forte. Muito forte. Muito forte. Não sei porquê. É bem... Vou me dar um papel aí. Ô Deus, não pode começar chorando logo no primeiro, na primeira parte do processo, gente. Pode. Aqui pode. Ai, Deus. Perdão. Não. Pode. Esse povo pega muito pesado com a gente. Aqui pode porque é a gente falar de quem a gente é, né? De quem forma, de quem continua a nos inspirar, continua a lhe inspirar. Então... Mas assim, Andresa, porque assim, eu não acredito na morte. Né? Assim, a minha ideia é outra, completamente diferente. Não é que eu não acredito que ela existe, né?
Mas eu não acredito que seja o fim nem Que da acaba pessoa com a e nem o morte. fim da relação que a gente estabelece com essas pessoas. Mas assim, lá em casa nós somos criados num ambiente de muito apego. E o que eu digo apego, é apego material. É de tocar, de abraçar, de beijar. A gente é muito. E eu sou muito assim, você sabe disso, né? Sim. Com todo mundo. Eu acho que a gente. Né, é tão bom você abraçar, tão bom ser abraçado, né? Então, isso me faz muita falta. Não ter esse abraço hoje me faz muita falta, né? Assim, eu não tenho falta de senti-los junto comigo, porque eu os tenho o tempo todo. O tempo todo. Antigamente eu conversava sozinho, que eu sou desses. Hoje eu converso com eles dois. Meu pai e minha mãe. Mas o carinho faz falta. O abraço faz muita falta. O chamego, Oh, meu né? Deus do céu. Muito. Ô, Deus, lá vem bomba. Vai, agora qual é a próxima? Não, eu vou agora. Pega Vou dar, balé. vou dar uma aliviada e perguntar um filme. Um Filme? filme. Meu Deus, são tantos filmes. Eu vou citar 2. E por favor, não me julguem, que eu não estou aqui para ser julgado. Mas E se se quiser, quiser, se quiser também O problema pode. é de vocês. Se quiser também pode. Tem um filme lindo que me inspira numa coisa que eu amo fazer, que é o teatro. É um filme italiano chamado A Última Viagem do Capitão Tornado. É um filme que talvez vocês encontrem só no YouTube. É um filme maravilhoso, falando sobre a profissão do ator, não é? Aqueles atores medievais que ficavam assim rodando sabe, de lugar em lugar, de castelo em castelo. E muita precariedade, mas muito amor pelo que faziam. E aquela pessoa que assim, aquelas pessoas que passavam mesmo necessidade, assim, não ter o que comer. Mas de repente, quando estavam no palco, tudo mudava. Então, assim, é um filme que me inspira a entender que, independente do que está acontecendo, subir no palco, eu tenho que fazer o meu trabalho, eu tenho que ser profissional. E eu gosto muito de pensar que eu sou assim, porque eu já me testei várias vezes. Eu já tive situações pessoais muito difíceis, mas como eu tenho que me comunicar, subir no palco, acabou, já era. Eu consigo fazer essa distinção. E um outro filme, gente, porque eu sou uma pessoa muito... Olha, ontem mesmo eu assisti o final de uma série que eu tava... Young Royals. Não sei se você já assistiu, tá na Não, Netflix. ainda não. Que é a história que se passa na Suécia, não é? De um rapaz que é príncipe e que tem que ser rei, que tem que se tornar rei. Só que ele se apaixona por um colega da escola, não é? São 4 episódios, 4 temporadas. Você acredita que ontem eu reservo, né, o final, que eu fico poupando série. Eu vou poupando série. Doses Como é que homeopáticas. poupa série? Você vai até a metade. Aí quando volta a assistir, você vai do início. Aí eu vou poupando. Aí eu poupei o final até o final. E o final é lindo. Você acredita que eu choro, amiga? E eu acho tão engraçado que eu tô chorando, né, com uma coisa que não deveria, né, me causar mais nenhuma surpresa. Eu fico rindo de mim e chorando porque eu tô me emocionando com aquilo ali. E um filme que eu já vi a exaustão, que eu sei todas as cenas, que eu sei todas as curiosidades, que eu vi todo... Uma Linda Mulher. Ai, gente, que lindo. E Você deixa eu te falar, acredita? você não é a primeira pessoa que me responde isso e eu vou falar o que eu sempre falo, eu sou apaixonada por esse Não, filme eu amo, também. eu sei de tudo do filme, gente, sei tudo. E voltou pra Netflix, eu já assisti de novo, adoro. Você é daqueles que repete inúmeras vezes e se emociona na mesma cena? Sempre, e às vezes quando eu tô achando que eu tô precisando chorar, eu volto pra aquela mesma cena. Mesma cena, eu sempre repito. Tem um outro filme, é Vida Além... Ai, gente, não vou me lembrar exatamente, é um filme espírita. Que aí o Robbie Williams, né, Amor que Além faz da Vida. Amor Além da Vida. Se acredita no momento em que ele reencontra a filha, né? Só que a filha está personificada, né, por outra pessoa. E aí ele desconfia que é ela, né? E ela conta uma coisa muito pessoal. Eu repito essa cena várias vezes, porque
Eu acho que vai ser assim quando eu encontrar meus pais. A gente não vai fazer isso. Ai, Deus. Ai, eu tô emocionada. Que podcast é esse, meu Deus? Oh, meu Deus. Pode chorar. Eu fiz uma maquiagem tão boa hoje. Eu vou virar um panda daqui a pouco. Oh, meu Deus do céu. Então, eu vou aproveitar que tá nessa linha e perguntar: qual é a trilha sonora de sua vida? Pra escolher, eu vou dizer que é Ghost. Eu vou até botar Oh, mais meu água. Deus. Cadê o fundo musical de Ghost, gente? Ai, meu Deus. Ai, Deus. Ai, agora. Ai, são Ai. tantas músicas que é difícil falar. Uma. Pode, Especificamente. fale mais. Porque eu falo que a vida, assim, se a gente fosse contar o quanto a gente. Qual é o tamanho da nossa memória musical, Sim, a a gente minha não gigante, consegue, a minha porque gigante, é. às vezes você ouve uma É. música que lhe remete a um tempo, a um. Sim, sim. E às vezes você fica 20 anos sem ouvir a música É. e de repente toca ali no carro e você Aham. rememora. Eu tenho duas memórias fortíssimas, assim. A minha memória musical é gigante, porque eu sou imediatamente conduzido para o momento em que aquela música foi importante para mim. E uma outra que dizem que é uma das memórias mais precisas que o ser humano pode ter é a memória olfativa. Perfumes, amiga. Eu tenho um perfume para cada etapa da minha vida. E não necessariamente o perfume que eu uso, não é? O perfume das coisas, não é? Isso para mim é muito forte. E o perfume de algumas pessoas também. Maravilha. Um livro. Um livro. O Menino do Dedo Verde. Que é uma história linda de uma criança chamada Tisto, que tinha o poder, de onde tocava, florescia tudo. E ele transformava inúmeros ambientes da cidade dele fazendo isso. É um filme lindo. É um livro, acho que virou filme, mas é um livro que eu gosto muito. E tem uma coisa engraçada, inclusive, acho que eu contei até isso da outra vez. Eu não podia comprar, porque era caro. E hoje você encontra em sebo. E eu me dei de presente dia desses aí e reli. É outro sabor. Mas é muito bom. Lindo. Uma frase. Uma frase? Tem uma frase que eu acho maravilhosa. E que eu já usei em vários momentos da minha vida. É quase um mantra. É uma frase comum, que muita gente fala, que muita gente já ouviu, que acho que todo mundo deve conhecer. E que todas as vezes que eu estou diante de alguma dificuldade ou de repente alguma surpresa, não é, em relação a estrutura, finança, emprego, relacionamentos, tudo, eu sempre digo dentro de mim, ou eu sempre verbalizo: Deus proverá. Não é forte isso? Deus proverá. E sempre, sempre proveu, sempre. Nunca fui abandonado, nunca fui desassistido, nunca. Que é uma relação direta com a fé, né? Lógico. E não é com religião. Sim. Não tem É nada conexão, a ver com religião. Não, né? eu já passei por várias. Fui expulso de 2. Graças a Deus. Ai, meu Deus. Graças a Deus. Deus provereu. Deus disse: saia daí. Que não lhe pertence Não, esse lugar. isso não lhe pertence.
Você não pertence a esse lugar. Se eu pudesse, eu mudava. Se eu pudesse, eu mudava de planeta. As pessoas têm aquela coisa assim de ter medo de encontrar com aliens, com OVNI, tem essas coisas assim. Uhum. Andresa, meu sonho de consumo. E eu temo e anseio que um dia isso aconteça. A cena é assim, eu estou dirigindo à noite, sozinho, aí de repente o carro para, as luzes desligam, vem um objeto voador não identificado, dele abre-se uma luz, desce um ser que eu não sei qual é, e esse ser, né, vai olhar para mim, e eu só vou dizer, amiga, 2 palavras. Me abduza. Me leva daqui. Me leva. Eu quero voltar para casa. Me fez lembrar aquela música Astronauta de Isso. Gabriel Pensador. Muitas vezes eu sinto que eu não sou daqui. Estranho isso, né? Eu não... Mas é interessante. Mas é uma sensação, às vezes, muito forte, muito vívida. Às vezes, assim, eu tô parado, aí eu digo assim, gente, eu não sou daqui. Olha que coisa esotérica. Até porque você E eu pode tô bebendo só pertencer a água, outros gente. lugares. Tô bebendo só água. Tá bebendo só água. E é verdade. Um legado. Um legado. E você me perguntou no início inspirações. E às vezes a gente diz coisas que as pessoas interpretam como arrogância, como orgulho, como falsa modéstia. Mas eu tenho muita consciência daquilo que eu sou e daquilo que eu posso, né? Então isso para mim não diz nada. Eu sou uma pessoa que inspiro pessoas. Muitas pessoas. Então acho que o meu legado é justamente, né, dizer que quando eu me for, a minha história vai permanecer. Ela vai ser maior do que a minha existência. E tem um amigo que inclusive está aqui presente hoje, que é Allan Kardec, que ele também diz assim, você vai ser nome de praça, você vai ser nome de rua. Eu falei, pena que eu vou ter que morrer para que isso aconteça. Mas enfim, eu acho que vou deixar inspiração para muita gente, né? Uma aspiração. Um desejo, uma aspiração. Viver com saúde a partir de agora, né? Que eu estou com 55 anos. Completados agora, dia 23 de março, né? E eu, na verdade, eu já passei por muitos problemas, assim, limitantes, coisas, né, que a gente tem que... Então, a minha aspiração é poder viver mais, mas viver bem, para que eu possa fazer as coisas que eu quero fazer. Perfeito. Agora a última, eu poderia pular. Porque é um momento em que eu dou a oportunidade de falar para a pessoa me perguntar alguma coisa. Aí tem hora que me dá vontade de pular, porque eu falo assim, eu acho que eu não vou pedir não, mas eu não vou poder escapar, né? Dessa sequência. E agora é com você. Qual é? Eu tenho que fazer uma pergunta para você? Você vai me fazer uma pergunta. Pega leve. Gente, não, eu vou ser bem... Nem sei o que perguntar. Amiga, como é que é completar 1 ano de podcast? Vou responder. Sabe por que eu quero fazer essa pergunta? Porque aqui, não só, quando eu digo aqui, gente, tem esse universo, né, que a gente vive. Mas eu sou muito cobrado às vezes, porque as pessoas acham que a gente tem que estar no imaginário delas, no papel que elas definiram pra gente. Então, Adão é professor. O que é que Adão quer fazendo teatro? O que é que Adão quer fazendo rádio? O que é que Adão quer fazendo publicidade? Não é? Ou fazendo palestras? Na política? O que é que Adão quer, né? Estando na política? Porque as pessoas fazem as caixinhas, né? Então, você não tem esse perfil. Para mim também foi uma surpresa. De você ser uma comunicadora, você para mim sempre foi aquela pessoa do trabalho técnico, não é? Do trabalho administrativo, fechado. E de repente você com podcast, não é? Com esse nome sugestivo, tendo a ousadia de chegar a 1 ano
certamente tem muita gente dizendo, como assim? Você é para fazer isso, você tem que fazer, você tem autorização, porque as pessoas querem autorizar a gente, né, para poder fazer as coisas. Que até hoje tem gente que faz piada, que eu não sou radialista, que eu sou apresentador. Um dia desse a Band fez umas canecas para os radialistas da rádio, né? E aí me deram uma, eu digo, agora já era, já me deram aí a posse. Já deram a caneca, já era. Se a Bandeirantes, que é líder de audiência absoluta há 10 anos, me deu uma caneca de radialista, quem é que vai dizer o contrário? Então minha pergunta é essa, amiga, como é chegar aqui diante não só dos desafios todos, técnicos, financeiros, estruturais, mas certamente também com a resistência de muita gente, inclusive pessoas próximas a você. Principalmente, né? Principalmente. Eu falo que eu chego igual essa blusa desbotada. Porque aí eu já vou dizer que essa foi a blusa que eu usei no primeiro podcast. Episódio. O Massa. primeiro que foi pro ar, eu usei ela. Inclusive, eu vou fazer um antes e depois pra ver que ela desbotou mesmo. Até a boquinha, tadinha do Pato Donald, tá sumindo. Não, por essa camisa a gente imagina que o podcast tem 10 anos. Ele tá acabando com minha blusa, gente. Mas eu precisava vestir. Já tá certo. Não faltou quem desmotivasse. E continua não faltando. Assim, e inclusive pessoas muito próximas de dizer o que você quer com podcast? Pra quê? E as pessoas não vão querer ir para o podcast. Você não vai conseguir levar pessoas, de gente falar assim, isso aí não vai durar 3 meses. E aí eu não falo nem dessa questão que você disse, técnica, de muda de estúdio, vem para cá, patrocínio. Sim. A própria questão de buscar os convidados, dos convidados aceitarem. Todo esse processo, para mim, foi o processo mais simples, apesar de complexo. Entendi. Mas teve muito disso de não é o seu lugar, o que você quer fazer. Não tem nada a ver. Ou você chegar num lugar e ouvir aquela piadinha, agora só quer saber de podcast. Agora. Então, assim, ressignificar isso em mim. De entender se não é o que eu tenho. É um projeto que eu digo que o Pode Me Contar. É o primeiro projeto meu. Sim. Assim, de que não teve influências de outras pessoas ou eu executando para satisfazer Adão, para satisfazer Alan, Jordan ou Nayuri. É uma coisa para me satisfazer também. E que a gente consegue alcançar tantas pessoas a partir dele. Mas foi a primeira... Assim, a minha formação acadêmica foi para atender um desejo da minha mãe. Sim. A minha inserção na política contábil foi para atender a expectativa dos meus professores, dos meus orientadores. E tudo isso foi sempre para atender alguém. E o podcast foi para atender a Andresa. Então, com esse cansado, igual a minha blusa, que eu chego muito feliz, assim, de, poxa, me atendendo, eu consegui. Claro que há muitas mãos, que eu falo que mesmo aquele sonho mais íntimo, ele é realizado a muitas mãos, né? Então, a gente consegue aí completar 1 ano no ar. A gente foi pro ar todas as quartas-feiras. Só não fomos pro ar em janeiro porque a gente precisava de uma folga. Para poder... Até para... Teve a mudança do estúdio, para a gente respirar também. Jordan foi papai, né? Tinha que dar assistência e tudo. Então, assim, são muitas coisas e chegar aqui hoje... E eu sempre dizia... O episódio de 1 ano vai acontecer. E na minha cabeça isso sempre foi muito cristalino. Então eu fico muito feliz de que bom que saiu do papel e aconteceu. E assim, de receber você hoje, por exemplo, que para mim é muito... uma realização muito grande pela admiração que eu tenho por você, que foi meu professor várias vezes aí ao longo... Em diferentes situações. Em diferentes situações. Então, assim, é muito desafiador e eu chego muito feliz de estar realizando esse sonho meu, que acabou se tornando sonho de outras pessoas. Isso é maravilhoso. Porque ao mesmo tempo que muita gente meio que
pra que fazer isso? Podcast, YouTube não pega, é difícil, YouTube é difícil, não é assim. E quantas vezes ao longo aí a gente convida alguém, aí a pessoa, tem poucos inscritos, isso pra mim nunca foi, eu não vou parar. Não foi desmotivador e teve muita gente apoiando, e tem muita gente apoiando, e tem muita gente que fica, eu assisti tal episódio, eu me emocionei no episódio de Adão na hora que ele contou isso, eu ri na hora que fulano... E aí você sente que as pessoas de fato estão assistindo, estão gostando, então isso também traz esse alívio, essa satisfação. Então eu chego esse um ano feliz. Bem feliz. Maravilha. E aí, agora? Agora começa o podcast. E aí, agora, a gente vai para... Você é um comunicador nato. Sim. É um comunicador nato. E eu falo que a comunicação, ela é um instrumento excepcional. E você usa com muita maestria. E a pergunta que eu lhe faço é, quando é que a comunicação chega em você e você fala, não, peraí, que isso aqui é meu, isso aqui eu vou usar para transformar, como você faz para transformar vidas, seja atuando, recentemente você estava no Centro de Cultura atuando, seja na rádio, seja fazendo a apresentação na sala de aula, como é que isso que chega assim para você e que você fala, não, eu sou comunicador? Eu nasci numa família de grandes comunicadores, né? Meu pai e minha mãe eram pessoas que se comunicavam com muita habilidade, de forma natural, lógico, não é? Eu costumo dizer que eles eram dois grandes contadores de histórias. Meu pai, meu Deus do céu, meu pai era um encantador de plateias. Ele era aquela pessoa que, sabe, quando ele chegava, as pessoas faziam silêncio, porque todo mundo queria ouvir o que ele tinha para dizer. Mãe, da mesma forma, era uma pessoa que se comunicava muito, mas não necessariamente essa coisa de plateia. Mãe era mais, né, a comunicação dela era aquela comunicação que inspira as pessoas, que induz as pessoas, que ajuda as pessoas, né? Ela era muito de chegar perto das pessoas através desse poder de comunicação. Então eu digo a gente, e os meus irmãos todos, nós fomos muito inspirados por conta disso. Tanto que todos eles são excelentes comunicadores. Jefferson, que você conhece, contador de histórias incrível. Não é só que é um grande comunicador, né, na televisão. Crisanto também, dentro da estrutura dele, né, que é um outro irmão, também se comunica muito bem. Jackson, que é meu irmão mais velho, uma surpresa para mim, que a gente, assim, ele é um pouco mais reservado, mas ele tem uma legião de fãs, de pessoas que gostam de ouvir ele falar, gostam de ouvir as suas opiniões. Então, assim, eu fui preparado, na verdade, fui inspirado e treinado de forma muito natural a entender isso. Tanto que quando eu começo a fazer teatro, que eu começo a fazer no Colégio Polivalente, não é? Eu estava, na verdade, exercitando uma capacidade que eu já tinha, talvez uma habilidade, né? Mas que a gente vai lapidando, que a gente vai, não é? E aí, durante um tempo da minha vida, eu tinha muita confusão em relação ao que eu era, porque as pessoas cobram muito da gente, né? Você é o quê? Você faz o quê? Você vive de quê? E geralmente quando a gente pergunta, as pessoas perguntam quem você é, você responde por aquilo que você faz. Pela difícil, profissão, né? ou Sim, pela mas você atividade, é o quê? né? Eu sou tal coisa, eu faço tal coisa. A gente se define por aquilo que a gente faz. E eu também, durante um tempo, eu dizia, gente, mas eu não posso fazer tantas coisas assim. Né? Como é que eu posso estar percorrendo tantas coisas? Eu tenho que definir por uma coisa. Aí eu entendi que, na verdade, eu sou realmente uma coisa. Eu sou um comunicador. Eu tenho facilidade de me expressar, eu tenho facilidade de convencer, eu tenho facilidade de repente, facilitar a compreensão das coisas, né? Eu tenho uma didática muito grande na minha oratória. E isso eu uso em diferentes mídias. Então, na verdade, assim, a única diferença que hoje para mim me deixou muito tranquilo é que eu tenho uma grande habilidade, que é me comunicar. Agora, como eu vou fazer isso, onde eu vou fazer isso, a técnica não importa necessariamente, porque a habilidade é a mesma. Eu só vou dominar a técnica. Então, sala de aula é uma coisa,
Fazer palestras é outra, fazer rede social é uma outra coisa, fazer comerciais, anunciar coisas é um processo diferente. Fazer rádio foi o meu último grande desafio, porque essa técnica eu não tinha no meu currículo. E é difícil quando você começa, porque a gente é acostumado com plateia, acostumado a ver as pessoas com quem você está se comunicando. E no rádio isso não existe. Né? Então você precisa dominar essa técnica de estar conversando intimamente com pessoas que você não só não vê, como não sabe quem são efetivamente essas pessoas. Mas a partir do momento que você domina isso, o que vai sobressair? É a sua capacidade de se comunicar. Então, você está correto quando eu disse que eu tenho, né, que eu tenho essa... Não acredito muito em dom. Eu acho que a gente tem umas inclinações, a gente tem umas facilidades. Uma habilidade Isso, maior. mas tudo vem com o treinamento, tudo vem com o fazer, o repetir. E o teatro me deu muito isso, não é? Tanto que em francês a palavra para ensaio é répéter, ou seja, é repetir, 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 até que isso faça parte, não é, da sua estrutura como um todo. Então, quanto mais você faz uma coisa, melhor você faz. E aí eu acho que isso é que tem feito a grande diferença. E também observar as pessoas. Eu tenho grandes inspirações assim, em relação à comunicação. Né? Admiro pessoas que se comunicam bem. E aí vou pegando o que de repente serve para mim, o que eu posso adaptar, né? E aí funciona. E aí, também dentro disso, porque a partir do momento que você começa a se comunicar, e quando a gente falou de legado, você Sim, falou de inspirar sim, pessoas, você passa a inspirar pessoas. sim, claro. Como você sente isso? Você sente isso com satisfação, com prazer, com responsabilidade, com rigidez, com peso, ou tudo junto? Assim, no início, quando eu era mais jovem e imaturo, eu tinha uma vaidade muito grande de achar que eu era uma pessoa que, ao começar a conversar, as outras paravam para ouvir. Isso acontece muito, né? Então, assim, é muito comum quando vai ter uma série de falas, aí ninguém quer falar depois de mim, quer falar antes, porque acha que depois de mim vai ser difícil você, né? E eu achava que isso era uma coisa que alimentava o meu ego, a minha vaidade. Hoje eu sei que não tem nada a ver, isso é a coisa menos importante. O mais importante é como você vai tocar essas pessoas. E que muitas vezes você resolve situações, especialmente quando envolve grupos de pessoas, quando envolve causas em comum. Então, assim, você ter a habilidade de compreender o contexto e de traduzir isso para as pessoas resolve muitas coisas. Então, assim, hoje a minha alegria é quando eu percebo que a gente pode usar essa ferramenta para melhorar as coisas que estão à sua volta. Acho que isso é o mais importante. Já aconteceu de, num evento, ou numa palestra, aula, enfim, quando você fala assim, vou abrir o microfone para perguntas. Ah, De você ser pego de surpresa, assim, você tem a meu habilidade para sair de Deus, qualquer situação, mas muitas. qual foi, assim, ou quais foram as Ah. mais inusitadas que você ficou assim, meu Deus, Não, será tem duas. possível? Uma vez eu estava fazendo uma palestra numa cidade chamada Yuyu, num calor de 42 graus, numa quadra coberta de telha de zinco. Você via o calor. E era uma plateia de um silêncio, assim, todo mundo ali estava, sabe, na verdade, paradinho, Abduzido. abduzido para não produzir mais calor. E aí eu fazendo aquela conversa com os professores, de repente uma pessoa levanta a mão, eu disse, ai, graças a Deus. Uma pergunta, né, para movimentar isso aqui. Aí a pessoa falou assim, ainda vai demorar a acabar? Eu disse, não, meu amor, acaba de acabar agora. E uma outra vez, quando eu tinha um cabelo muito comprido, e eu usava trança, não é? Eu fazia aquela trança comprida aqui atrás. Eu estava também fazendo assim uma conversa no local para poder, acho que era até uma arrecadação de recursos para um projeto, aquela coisa toda. E tinha uma criança, tinha um menino que ele já tinha destruído quase todo lugar e ninguém tomava providência. E eu tenho essa coisa assim né, quando todo mundo que está falando, né?
precisa da atenção, precisa que as pessoas minimamente façam silêncio. A criança já tinha derrubado tudo. Lá pelas tantas, ele começou a me observar, parou. E eu disse assim comigo mesmo, de poxa, eu sou uma pessoa realmente, não é, que prende a atenção das pessoas. A criança, né? Até esse menino. É. Aí ele levantou a mão. Aí eu disse, olha que coisa linda. Quer fazer uma pergunta, tio? Ele disse assim, aham. Eu digo, vem aqui à frente. Que eu tinha que explorar, né, esse momento. Aí trouxe à frente, deu o microfone a ele. Ele falou assim, o senhor é homem ou mulher? O que eu ia responder àquela pessoa? Que já tinha destruído o local todo e parou para prestar atenção. E aí foi uma coisa tão constrangedora, porque eu não tinha resposta, que o rapaz do som botou a música. O rapaz botou a música. E ele insistia, sim, mas e aí? Falei, alguém tira essa criança daqui, por favor. Que eu não tenho resposta para ela aqui assim, não. Outra vez, quando eu fiz aniversário de 50 anos, a Opção fez uma festa para mim, bonita festa. Chegou um aluno, que nem era aluno meu, né? Assim, não tinha tanta intimidade. Aí disse assim, véi, eu não me ofendi, porque véi aqui pra gente é, né, cara, man, né? Véi, é verdade que você tem 50 anos. Eu falei, não é? Não parece, né? Ele disse, não parece que o senhor é velho pra porra. Aí eu falei assim, menino, eu já tive a idade que você tem hoje. Eu quero é ver você chegar na idade que eu tô, do jeito que eu tô. E ele disse, tudo bem, mas quando eu tiver a idade que o senhor tem hoje, o senhor não vai estar aqui para ver. Eu tô rindo com respeito. O que eu ia dizer para aquele demônio? Sai daqui! E mais recentemente, tentando criar uma aproximação, tentando falar a língua dos meus alunos, que tá difícil, viu? Que a gente realmente se sente de uma outra geração. Eu não consigo entender, assim, as gírias, as coisas que eles falam. Tá difícil, né? Aí eu falando justamente disso, de ageísmo, de etarismo, né? Eu falei, gente, tem que respeitar os mais velhos, né? Aí eu falei, deixa eu tentar pegar aqui uma linha de aproximação. Quem aqui pegava, porque ninguém namora mais, pega, fica. Digo aqui, quem aqui pegava uma pessoa que tivesse o dobro da sua idade? Aí ela levantou a mão, isso é absurdo. De boa, eu tenho 16. Uma coroa de 32, eu encarava do fundo da sala um enviado, sabe Deus por quem, disse assim, o senhor professor pegava alguém que tivesse o dobro da sua idade? Falei, filho, se eu encontrar alguém com 108 anos... Eu pego só por desaforo. Andando sem ajuda, que tenha pelo menos os dentes da frente, eu vou pegar. Porque em uma certa situação da vida, você não tem mais tipo, você tem urgência, né? Eu vou escolher. Eu tô numa fase que eu quero quem me queira. Aproveitando, quantas cantadas você já recebeu assim no meio da aula? Ah, Jesus, muitas. Uma na época do bilhetinho. Foi o dia que, em relação a essa questão de idade, eu tive um choque. Eu nunca tinha me imaginado dessa forma. Uma pessoa mandou um bilhetinho dizendo assim, professor, sabia que o senhor está um coroa gostoso? O gostoso eu digeri, mas o coroa, falei, Deus, é verdade. Porque a gente, assim, eu não consigo contar o tempo, amiga, eu não consigo perceber nesse sentido, porque eu continuo sempre a mesma pessoa. Eu vi a Gisele, acho que Gisele Fraga, não lembro, uma atriz, ela tem um vídeo ótimo que ela diz assim, que dentro de toda mulher de 60 anos tem uma menina de 20 perguntando, o que aconteceu? O que houve? Como assim? Quando foi isso?
que a gente por dentro continua sendo o que a gente sempre foi, não é? E essa coisa da aparência, do por fora, é trágico porque a gente não se enxerga o tempo inteiro. Eu não ando com espelho me olhando o tempo inteiro. São as pessoas que veem a gente, não é? E eu, particularmente, tenho uma coisa interessante. Primeiro que minha genética é privilegiadíssima, né? Assim, eu não aparento a idade que eu tenho também por genética. E o resto por cuidado, né? Mas assim, por dentro eu sei, né, a idade que eu tenho, né, assim, de como eu me sinto, que não tem nada a ver com o que está por fora. Mas por fora é natural que a gente envelheça. E comigo tem uma coisa curiosa, né? Completando agora 55 anos, eu um dia desse reencontrei um amigo, ele disse assim, vem cá, você não vai envelhecer não? Eu digo, vai, estou envelhecendo. Ele disse, não, por que você não assume? Eu falei, como assim assumir? Como é que é? Não, porque você, velho, você envergonha a gente, porque a gente é da mesma geração. Olha como é que eu tô. E olha como é que você tá. Eu falei, eu vou ter que ser solidário agora, me deixando destruir para poder agradar você. E aí você perceba como a coisa da imagem é tão importante para as pessoas, né? E para vocês que estão assistindo, gente, né? Aqui o Pode Me Contar. O que tem de botox aqui paralisa um elefante adulto. O que tem de tinta aqui retoca todo o hub. Então para com isso. É mais aparência. Mas por outro lado também uma coisa que ao mesmo tempo que eu falo muito, né, sobre a importância, porque nós somos uma geração que sabia respeitar os mais velhos, André, você sabe disso. Sim. Nós somos uma geração que tinha uma hierarquia natural, de respeito, de carinho, de admiração pelas pessoas mais E velhas. que independente, aquele rabo de olho, Você é louca. você pode ter Não, nunca. a idade que for. E isso meio que se perdeu, eu não percebo isso nessas gerações que a gente está educando, não é? Então, assim, ao mesmo tempo eu faço, né, essa crítica e eu chamo muita atenção para isso, mas por outro lado, eu sou refém desse processo. Em que sentido? Eu tenho aspas, né, me manter aparentemente com menos idade do que aquela que eu tenho, porque muitas das pessoas que anunciam comigo, elas precisam dessa juventude. E elas precisam dessa ideia de que Adão é um cara que tem uma certa idade, mas não aparenta, porque ele se cuida, o que não é verdade. Porque ele, sabe, isso vende muito. É horrível você ir. Já teve um caso, por exemplo, de eu estar com um anunciante e minha barba tá toda branca, gente, 100% branca. E ele disse assim, sua barba tá ruim no vídeo, porque tá parecendo que tá cheia de buracos, porque branca é aquela coisa toda. Eu falei assim, mas... Ele disse assim, faz o seguinte, vamos cancelar e você pinta e volta. Não era pela questão do vídeo, era pela questão da idade. De eu aparentar. Então, gente, é uma armadilha que a gente criou, né? Aparentar, estar e ser jovem o tempo inteiro. Parece que o mundo cristalizou uma idade e você não pode sair daquilo ali. E eu virei, de certa forma, refém disso aí, né? Assim, porque trabalho com imagem, porque trabalho com publicidade e tem que estar aparentando o tempo inteiro, né? Quem me conhece de verdade sabe que eu sou a pessoa mais desleixada da face da terra. Eu, em férias, sou irreconhecível. Você chega lá e, sabe, vai perguntar até se eu estou precisando de ajuda para atravessar a rua, ou pra, né? Porque aí eu fico de boa. Até porque você fica refém disso durante todo o ano. Não, com Então certeza. tem que ter um momento para... E a minha sorte, Andresa, assim, não é sorte, não é falando de sorte. Sorte assim, no sentido de que eu tenho pessoas que gostam muito de mim, gostam. E gostam não necessariamente porque elas vão ganhar publicidade com isso, né? Mas assim, eu brinco dizendo que eu, naquela música do Cazuza, vivendo da caridade de quem me detesta, eu vivo da caridade de quem me ama e que cuida dessas coisas todas que dão trabalho e são muito caras para você manter sempre em dia, né? Então, assim, eu tenho quem cuida do meu cabelo, da minha sobrancelha, da minha pele, dos meus dentes, da minha boca, dos meus pés, da minha barba, dos meus olhos, tudo isso
tem uma equipe por trás. E é uma equipe fabulosa, de gente que gosta de mim, né? Independente da questão do retorno que isso aí pode produzir, né, para eles. Mas são pessoas que gostam de me deixar, sabe, dentro desse... Não vou dizer que não é legal você estar bem cuidado. Tão bom, né? Ter pessoas que cuidam da gente. Mas eu também aceito esse carinho, em grande parte é porque eu preciso continuar sendo relevante para a mídia. E, infelizmente, ser relevante para a mídia é você estar no padrão que as pessoas acham que é o padrão que vende. E tem hora que isso bate assim, você fala, meu Deus, por que que eu tenho que ficar refém desse padrão? Tem hora que isso bate Muitas vezes, pesado. cada vez mais, assim, rede social, mídia social para mim, não vou dizer que eu não gosto, porque assim, os meus seguidores são reais. E não só reais no sentido de que são pessoas, não é robô, como a maioria aqui das pessoas, né, compra. Mas são pessoas que interagem de verdade comigo. Então isso eu acho interessante. Mas por outro lado, você ter essa obrigação de estar o tempo inteiro ali, sabe, sendo relevante, o tempo inteiro ali, tá publicando, isso está enlouquecendo a gente, está deixando a gente assim, não é? É muito chato. É uma cobrança exaustiva, né? Muito. De tudo. Porque além de tudo, além de estar apresentável, impecável, você tem que estar bem, Sempre. Eu, assim, na né? verdade, eu não sou muito refém desse estar bem sempre, não. Porque eu também boto muita merda aí na rede. Né? Não tá bem, tô legal. Tem dia que eu mesmo rio comigo, né? Às vezes eu faço uns stories assim, gente, hoje eu não estou pra vocês. Como é que a pessoa vem avisar que não tá... Já entendeu? Já estando. Aí vê 1 milhão de O que houve? O coisinhas que dizendo, houve? tá. Em relação à cantada, gente, tem umas coisas tão engraçadas, até foi péssimo, eu publiquei uma delas, mas eu não aguentei, né? Aí chegou um rapaz e disse assim, como é que ele disse, Jesus Cristo? O que eu curto? Não, tipo assim, você é lindo, aquela coisa toda, essas bobagens de aparência, né? Aí disse assim, o que você curte? Que, na verdade, é uma pergunta que entre os homossexuais se faz para saber qual é né, o perfil, a posição, o tipo de homem que você gosta e tal. O que você curte? Eu disse, curto a vida. Aí ele perguntou assim, você tá solteiro? Eu disse, tô. E ele disse, eu também. Aí eu disse assim, parabéns. Aí ele disse assim, você gostaria de me conhecer melhor? Eu falei, no momento eu não tenho tempo. A agenda tá cheia. Mas não foi desdenhando da pessoa, entendeu? É porque... Como é que a gente... Como é que a gente começa uma história assim, né? Você Eu não curte o acredito quê? nessa... Você curte o quê? Então, é igual a pessoa que quer conversar com você, quer conhecer com você, e aquela coisa toda. Aí daqui a pouco manda foto do pau. Do nada. Eu já mandei o telefone do meu urologista. Eu falei, Mentira. mandei. Eu falei, procura aqui, ó, fulano. Não é? Boa. Não é. Não pode começar por aí. Não é? Tem gente que gosta, né? A quem goste. Uhum. O que que você faz para recarregar as energias nessa... Porque você não é uma pessoa que tem uma agenda tranquila. Não, Assim, amiga, é o não tempo, muita correria, É muito. compromissos e tudo. Como você faz para recarregar? Qual é o momento que você tira para você? Eu amo chegar em casa. Eu amo ouvir o silêncio. Não aquele silêncio da saudade, mas o silêncio da tranquilidade. Porque o dia inteiro você ouve coisas, você vê coisas, você lê coisas, você tem que ouvir áudios. Então, ficar em silêncio, ficar no meu quarto, cuidar de minhas plantas, que eu estou na etapa das plantas, não é? Arrumar as coisas na minha casa, coisas que eu acho interessante, pensar, adoro reforma, adoro construção. Tem pessoas que falam até que é um transtorno, que eu não sei se existe esse transtorno. Mas eu gosto de fazer mudanças no ambiente onde eu estou e gosto também de receber pessoas dentro desse ambiente.
Então, assim, me acalma, me tranquiliza quando eu não tenho o que fazer. Que aí eu vou procurar coisas que me dão prazer para fazer. Mas ter uma agenda o tempo inteiro cheia é realmente muito complicado. Mas assim, eu tenho feito um exercício muito bom, porque eu sofro de ansiedade, como quase todo mundo hoje, né? Eu acho que não ter Uhum. ansiedade hoje em dia, que é algo um pouco Sim. anormal, Hum. a gente tem a notícia na palma da mão. Então, antes É. tudo demorava Uhum. para chegar ao nosso Sim. conhecimento. Hoje, e parece que a gente tem que responder também Não. imediatamente e O, o, tudo, e o, aí gera, né, essa o, ansiedade. o que eu digo assim de ansiedade, que é muito prejudicial, uma das facetas, é eu ficar ansioso porque amanhã eu vou ter um dia cheio. Eu estava na época que eu estava sofrendo muito com isso, estava adoecendo com isso. Eu tinha um dia inteiro de coisas para fazer, né? Todas as coisas que exigem, né? Atenção, que exigem o que você disse, estar bem, estar disposto, estar para, né, o outro. E aí eu não dormia. Eu ficava tão ansioso do que eu tinha que fazer no dia seguinte que eu tinha insônias assim Ah, gravíssimas. eu Eu ia entendo. dormir 3, 4, 5. Já aconteceu de eu não dormir e emendar direto um dia com o outro, não é? E aí hoje eu já dificilmente eu perco a noite por conta do dia seguinte. Dificilmente. Porque eu trabalho minha mente, eu medito, eu oro, não é? Eu tenho lá meus santos, eu tenho meus incensos, minhas velas, minhas músicas, não é? Então eu consigo deixar o dia seguinte para o dia seguinte. E eu também, depois da morte de minha mãe, que foi uma coisa instantânea, de meu pai, da pandemia, dos meus amigos, de Paulo Gustavo, de Marília Mendonça, eu entendi que minha vida é desse tamanho aqui, ó. A minha vida, meu dia. Então hoje, sinceramente, se eu chegar até o final do dia, como hoje eu vou chegar, cumprindo tudo que eu tinha que fazer, tá ótimo. É, Amanhã vai ser amanhã. você falando dessa ansiedade Sim. de cumprir agenda e tudo, como é que você lida com hater? Antigamente eu bloqueava, batia a boca, eu, sabe, praguejava, eu queria processar, eu queria. Aí depois eu pensei, eu falei assim, não. Sabe por quê? Porque assim, as pessoas que dizem que te odeiam são as que mais te observam, as que mais te acompanham, as que sabem exatamente tudo que você está fazendo. Porque a inveja só existe quando a pessoa te conhece, quando a pessoa sabe o que está ocorrendo na sua vida para poder invejar aquilo que você está conseguindo, né? Ou aquilo que você é. E aí eu percebi uma coisa, mesmo por trás da crítica mais rancorosa, da crítica mais ácida, tem sempre uma coisinha de verdade. É sempre motivada de repente por uma falha sua. Então hoje eu uso isso. Não bato boca, não bloqueio, a não ser que seja uma coisa realmente muito ofensiva, não é? Mas eu procuro saber o que é que motivou aquilo ali. E que se for uma coisa que realmente eu preciso melhorar, eu fico até grato. Que faça Mas não me sentido, diz né? mais nada, André. De verdade, eu não. A vida inteira mentiram tanto sobre minha vida, sobre minhas coisas. Criaram tantas histórias assim absurdas do que eu faço, do que eu uso, de como eu me relaciono, de como eu consegui chegar. Então, é uma coisa engraçada, que eu acho isso tão patético, né? É a pessoa de repente falar assim: olha, quando eu lembro de onde eu vim, e olha quanta coisa eu conquistei. Eu fico tentando entender com essa. O que é muita coisa para você? Que é, então não existe isso das pessoas acharem que. Chegar aonde, gente? Chegar o quê? Não. E eu acho assim que eu cheguei a um momento da minha vida em que eu sou muito reconhecido, respeitado por aquilo que eu faço e minha fama de competência me precede. Isso eu acho luxo, isso eu acho um legado, isso eu acho maravilhoso. Mas o resto, não. Isso não.
Qual foi, assim, a história mais surpreendente a seu respeito que você não sabia e você... Amiga, tem muitas Porque vira e coisas. mexe acontece Tem. de você descobrir alguma coisa sobre você que nem você sabia. Meu Deus, eu tava, É, é. né? Uma época que eu estava ganhando muito dinheiro, que eu trabalhava muito, e aí as pessoas queriam que, assim, mas ele não, poxa, olha o carro que ele tem, né? Porque eu também fui muito desligado dessas coisas, né? Não viaja tanto, né? Usa roupas tão, né? O que que Adão faz com o dinheiro dele? Aí eu soube que tinha aí um movimento dizendo que eu não conseguia aparentar, né, o dinheiro, né, os recursos que eu tinha porque eu era viciado em cocaína, porque eu era viciado em pó, que eu cheirava meu salário todo. Falei, gente do céu, e para muita gente, é uma verdade tão cristalina. Eu falei, meu Deus, como é que pode ser criada uma coisa em cima de um. Porque nunca foi, nunca. Não vou negar que eu não conheço, não vou negar que eu já experimentei, mas nunca, nunca. Porque assim, tem uma coisa muito positiva em relação a mim. Eu sou uma pessoa compulsiva. Eu sou muito. Eu vou fundo em tudo que eu faço. Mas eu não sou uma pessoa que tem dependência de nada, não é? Então nada dessas coisas geraria dependência em mim. Não faria isso. E se eu tivesse numa situação como essa, de perder ou de gastar tudo que eu tenho por conta de uma dependência, eu tenho amigos maravilhosos, eu tenho uma família maravilhosa, eles já teriam me resgatado. Que eu me lembro, foi uma das coisas assim que me deixou muito. A outra coisa também, de que eu, com certeza, eu tinha caso com todas as pessoas que me deram oportunidade. Sim. Pegador. Meus patrões, né, as pessoas que me deram oportunidade, que as pessoas não entendiam por que essa coisa com Adão, por que dá tanto espaço para ele. Ah, com certeza aí tem alguma coisa. Isso também eu já sofri muito. Muita fofoca, muita. E eu fico pensando como as pessoas se alimentam disso, né? É incrível. E Porque, na verdade, eu retroalimentam. acho, Andresa, que as pessoas precisam justificar seu sucesso. Você não pode chegar onde você chegou de forma natural, de forma espontânea, com seu esforço. Não, tem alguma coisa, tem alguma jogada, tem alguma coisa, não é? Alguém mexeu uns Tem pauzinhos. alguém, na verdade, te dando essa vantagem, não é? Então isso eu acho muito perverso. Tem que justificar, até porque eu tenho tanta inveja do que você é e de quem você, né, de que você chegou a ter, que eu preciso desmerecer. Isso acontece muito com mulher. E engraçado, eu comentava isso essa semana com uma amiga minha. O fato de ser gay, as pessoas me aproximam muito do universo feminino, não é? Porque, por exemplo, eu sei que tem muita maldade quando uma mulher se destaca num trabalho, numa companhia, ela está dando pro chefe. E comigo acontece a mesma coisa, né? Porque o fato de ser gay, as pessoas me colocam também nessa posição do feminino e que certamente eu devo estar tendo um caso, né, com um homem que está à frente aí do processo todo, né? Não acredito que fariam isso com um hétero, não é? O cara tá, poxa, o hétero tá tendo caso com o chefe para não. Mas comigo as Nem é pessoas acham que questionado. porque não é questão do sexo, é questão do gênero, né? Para o feminino sempre é mais difícil. Tudo é mais difícil, né? E como as pessoas acham que o homossexual masculino, na verdade, ele quer ser mulher, né? Então coloca a gente nesse patamar de que a gente também usa esses artifícios, As artimanhas, né? que a gente é sedutor, que a gente, imagina. Mas no fundo, amiga, eu sou muito menos assediado e cantado do que as pessoas imaginam. As pessoas acham que eu tenho uma vida movimentadíssima. Não é. Muita gente tem medo de se aproximar de mim. Eu ia te perguntar isso, se Muita tem gente essa, tem. esse medo, Muita gente, né? inclusive, já justificou. Poxa, eu seria incrível, né? Você é uma pessoa tão legal, tão atraente, mas você é muito conhecido, né? Deve ser difícil, né? Conviver com você, deve ser. Já ouvi muito isso.
Porque tem gente que acha inacessível, né? Assim, E também muita gente que acha que o fato de estar com uma pessoa que é tão conhecida, que é tão assediada, que chega nos lugares todos e todo mundo quer falar, é complicado também. Ter que dividir esse processo. essa atenção, né? Mas quando a gente entende que isso aí é só fruto, consequência daquilo que você faz, porque as pessoas ficam perguntando assim, o que é ser uma pessoa pública? Gente, ser uma pessoa pública é você trabalhar com gente. Ponto. Tudo que eu faço na vida, que é comunicação, é pra gente. Então é natural que as pessoas tenham referência, tenham conhecimento, né? Mas, acabou, mas isso aí não faz de você uma pessoa especial por causa disso, uma pessoa, né, que deva ser tratada de forma diferente por causa disso. E as redes sociais pioraram muito isso. Todo mundo quer ser conhecido, todo mundo quer ser famoso, todo mundo quer ser reconhecido, né? Isso é um cansaço isso. Quais são seus planos para 2024? 2024, meus planos. Pode me contar. Continuar fazendo o meu programa na Band FM, que tem me dado tanta alegria, tanto retorno positivo em todos os sentidos, não é? Que, acima de tudo, é um programa que ajuda pessoas, não é? Dá oportunidades, não é? Dá visibilidade. Então eu quero continuar nesse... E cada vez mais, mesmo que eu seja o mediador do processo, a estrela é quem está comigo. Meu entrevistado, os meus ouvintes, os meus parceiros. É maravilhoso quando você entende isso, não é? Que por mais que as pessoas achem que você é aquela pessoa, que no fundo a gente é o mediador, mas o processo só acontece com o outro. Então adoro deixar que o outro apareça, não é? Então quero continuar fazendo meu programa, quero voltar, e já estamos bem adiantados nisso, a fazer um projeto maravilhoso que é o Agosto de Rock. Ai, que Teremos saudade! a edição desse ano em agosto. Que maravilha! Vamos fazer uma festa linda de retorno do festival, né? E que a partir de agora não vamos parar mais. Né? Que perfeito! Tem muita gente envolvida e é um festival lindo porque as pessoas que a gente produz, eu, Esmon, Alain, Marcelo Bonfá, né, Vitor Kamikaze, mas é um festival do povo, é um festival de quem vai. As pessoas tomam conta. E que sabe? gera emprego e renda, Muito, inclusive, né? muito A economia local gente. movimenta, isso é Muito pra muita fantástico. E eu planejo fazer uma campanha eleitoral muito bonita, como sempre foram as minhas campanhas. Eu sou pré-candidato a vereador, mais uma vez. Eu sou suplente hoje, né, de vereador. E eu quero fazer uma campanha limpa, séria, honesta, verdadeira, que não compra votos de nenhuma forma, de nenhuma natureza, como sempre foi, mas que, acima de tudo, tenha o engajamento das pessoas. Quando eu anunciei que eu sou pré-candidato, amiga, é enternecedor receber o apoio de pessoas que eu jamais poderia imaginar, mas que sonham esse sonho comigo, que imaginam, né, que eu seja uma pessoa relevante, importante para o processo, que eu tenho alguma contribuição a dar. Então eu quero, né? Quero ganhar, claro. Óbvio, que a gente não entra numa briga para perder, mas eu quero ganhar principalmente ainda mais respeito e visibilidade e que a gente tem relevância e trazendo, no processo. Assim, a importância da política. Sim. Né? Porque banalizaram tanto, né? E a gente precisa, hoje, principalmente no nosso cenário atual da Câmara de Vitória da Conquista, a gente precisa de um cenário onde nós tenhamos pessoas que, de fato, vão legislar a favor da população, né? E não contra. Então, porque, infelizmente, no Brasil, a política virou profissão. Né? Carreira, né? Carreira, né? Meta,
não é? E as pessoas confundem o Oligarquias. papel delas. Eu fiz uma palestra em Jitaúna, né? Se alguém estiver ouvindo, né? Mandar um beijo muito carinhoso para Jitaúna, o prefeito de lá, né? O Marcelo Pecorelli, ele me convidou para falar com os servidores todos do município. Amiga, foi um evento lindo. Tinham 800 e poucas pessoas, não é? E tudo foi criado em função daquilo que eu tinha para falar. E o que eu tinha para falar é justamente isso, assim, quem ocupa cargos políticos, quem tem cargos públicos, são pessoas que acham que estão aqui, ó, acima do cidadão, são escolhidos, são, sabe, pessoas que dominam alguns segmentos, que têm poder para resolver coisas, e o cidadão está aqui, não é? Quando é justamente o contrário. Servidor é a pessoa que serve dentro aí de uma, né, de uma concepção até um pouco, né, negativa, é aquele que está abaixo de quem vai receber o serviço que eu faço, né? E aí, quando a gente inverte esse processo, né, você está no caminho correto. Se eu tenho um cargo público, se eu tenho um cargo político, se eu sou um servidor público, se eu sou uma pessoa que foi votada para estar ali, eu não sou privilegiado. Isso não me coloca numa condição superior, me coloca numa condição de inferioridade na perspectiva de que quem me botou ali precisa que eu o sirva. E aí eu fiz uma analogia que é muito interessante, que a pessoa mais importante que já viveu nesse planeta era um grande servidor, que lavava os pés de pessoas infinitamente inferiores a ele. Então, é por aí. Perfeito, a gente já está chegando no final. Uau, foi inverter o processo, eu pensei que ia dizer agora, vamos começar o podcast. Mas eu já quero aproveitar para agradecer demais e mais uma vez de estar aqui com você nesse episódio especial, porque para mim é especial te receber aqui, porque você é uma inspiração também para mim. Amor. E aí eu fico muito feliz de, no dia de hoje, comemorando o ano, receber esse grande comunicador no podcast. E é desafiador para mim, inclusive, receber alguém que é referência como você. Então, estou muito feliz e agradecida de estar aqui com você. Eu desejo muito sucesso, ainda mais a vocês, assim. Persevera. Eu tenho uma amiga, né, da Band, chama Sheila Lima, que todo mundo conhece, né? Ela diz uma coisa ótima: eu gosto de estar ao lado das pessoas que prosperam, não é? Não no sentido assim de tô colado, não, eu quero me inspirar, eu quero estar nessa mesma vibe, nessa mesma procura, né, de estar crescendo, de estar né, cada vez mais me desafiando. Então, não desistam, perseverem, né? É aquela coisa que o poeta dizia, né? Eles passarão, nós passaremos, voando cada vez mais alto. Mesmo que ao chegar aqui, e fiquei inclusive até feliz, né? Que o Jordan, né, veio me receber na porta do elevador e disse, olha, que moral. E ele disse, cadê o bolo? Eu disse, que bolo? O bolo que o rapaz veio entregar, eu disse, senhor, perdão, eu não trouxe o bolo. É esse bolo aqui, gente. Esse bolo, ele é mais importante hoje, na opinião de Jordan, do que o convidado. Tá vendo aí? E agora vamos comê-lo. A gente vai comer o bolo. É o bolo do aniversário. A gente vai comer o bolo. É o bolo do aniversário, gente. Bens para o Pode Me Contar. Vamos contar parabéns, vamos. Parabéns pra você nessa data querida. Na hora. Muitas felicidades. Muitos episódios na vida. Que maravilha a gente chegar aqui nesse ano, nessa vibe maravilhosa, com pessoas tão especiais. Assim, aí eu quero aproveitar para registrar o agradecimento a Jordan, que é o produtor maravilhoso, parceiro. Ali, aquela mocinha ali, ó. De vez em quando ela não... né?
Mas Nayuri, Nayuri, beijo, Nayuri que tá assim super engajada também com a gente. E a todos os convidados, a 51 E só gente convidados. maravilhosa, amiga. E eu Que fico tão seleção, feliz, viu? Que assim. seleção que você conseguiu. Eu falei que a gente chegou num ponto que às vezes recebe as pessoas, e aí, como é que faz para participar? Eu falei, gente, venci na vida. Porque, assim, Que massa. muitas pessoas que vieram aqui foi justamente das relações que ao longo da vida eu construí, Sim. graças a Deus, boas relações. Mas é maravilhoso quando as pessoas começam a pedir para Isso. participar. Sinal de que tem relevância, sinal de que tem visibilidade. Porque assim, amiga, virou uma febre também. E que tem a ver com essa loucura das pessoas de quererem fazer sucesso a qualquer custo, né? Então, o que tem de gente com podcast, não só em Conquista, né? No Brasil inteiro, no mundo inteiro, e a grande maioria não passam do primeiro mês, do segundo mês, o Pode Me Contar completa um ano. E vem muito mais por aí. Que maravilha. Então, vou aproveitar agora. Antes, Adão vai fazer uma fala final aqui com você que está nos assistindo. Mas antes dele fazer, eu quero aproveitar para agradecer aqui os nossos parceiros. Cubo Soluções em TI, Lavô Candeias, Maria do Sertão, Bem Que Quero, Conquista de Fato, Jornal Conquista e Digital FPS Studios, o melhor estúdio do Brasil. Tenho que falar. E eu quero agradecer muito porque são parceiros que estão com a gente desde o início e que não largaram a mão. Não. Estamos abertos a parcerias, inclusive. E assim, eu fico muito feliz de gente que apostou sem... Cego, sem saber do que ia. E aí eu fico muito feliz com isso e é nessa que eu quero... Dessa vez eu não quero encerrar. Quem vai encerrar, gente, é a estrela. Oh, meu Deus. Que é Adão. E aí eu queria que você encerrasse o Pode Me Contar de hoje. O episódio quem encerra é você. Até engasguei com a amendoim aqui agora. Então, assim, chega uma época da vida da gente, depois que você construiu as coisas que as pessoas acham que é vencer na vida, né? Ter uma profissão, ter seu espaço, ter alguns bens que realmente, né, são importantes, ter uma casa para morar, filhos criados, não é? Que você fica imaginando o que eu vou fazer, né, da minha vida, né? Faça aquilo que te dá prazer, faça aquilo que te dá alegria, faça aquilo que te agrada, aquilo que te alegra. Isso é motivação. Porque a gente está sempre preocupado em fazer aquilo que é bom para o outro, que alegra o outro, que motiva o outro. Faça uma coisa que você goste de fazer. E, acima de tudo, tenha coragem de ir embora dos lugares onde você não está bem, onde você não está feliz. Porque você que tem que estar feliz. Porque gente feliz produz pessoas felizes, convive com pessoas felizes. Gente que trabalha com a própria prosperidade faz com que os outros também prosperem. Não tenha medo de arriscar, não tenha medo de voltar ao ponto zero para recomeçar, acreditando sempre que Deus proverá. E assim nós encerramos.